Olá, sou o professor Guilherme Claude e estarei aqui para dar aula para os oitavos anos do ensino fundamental. Bom, o tema de hoje será os conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos. É necessário compreender este conceito nesta aula de hoje, porque esses conceitos são pertinentes para compreender o porquê que acontecem esses conflitos no mundo contemporâneo, como esses conceitos podem interferir na geopolítica de um local, tá? Então vamos lá. Este é um tema complexo e muito dinâmico. Compreender e acompanhar os conflitos étnicos, culturais e territoriais existentes no mundo requer estudar alguns conceitos. Bom, olha aqui, étnicos. Étnicos diz respeito à cultura, diz respeito a uma tradição de um povo, tá? Então, aqui nós temos esses primeiros conceitos para identificar que os conflitos acontecem porque tem determinadas culturas, determinados povos que não aceitam ser dominados. Os conflitos são uma constante no desenvolvimento das sociedades e a conquista do território é fundamental para qualquer nação. Aqui nós estamos falando agora da conquista de um território. Então, se você tem um povo, né, com uma identidade, uma cultura, eles precisam ter o quê? Um território. Então é aí que está o primeiro alvo de disputa para a compreensão dos conflitos contemporâneos. O território. O que é o território? Então vamos lá. O território é, para aqueles que se apropriam dele, um sistema de poder. Portanto, o território é a porção do espaço definido a partir das relações de poder. Gente, compreendemos aqui que, de novo, os conflitos contemporâneos acontecem por disputas. Essas disputas aqui são na ordem do poder. E qual é o poder que nós estamos falando? Primeiramente, o território. Então, o território, né, na concepção mais ampla geográfica, ela tem uma relação de poder. Quem domina o território, lógico, vai ter um poder sobre outras nações. Bom, observe o território brasileiro e seus estados. Aqui, ó, vamos lá. Território. Então, o território é uma porção do espaço geográfico delimitada por fronteiras, né, e reconhecida internacionalmente. Olha o nosso estado, o nosso território brasileiro. Ele tem um governo, tem leis e tem constituição. E dentro desse território aqui existe um povo com tradições, com culturas, com uma língua e com uma identidade com esse território aqui. Tá? Então veja bem aqui, tá vendo? Ele é delimitado e aqui nós temos todos os estados brasileiros que o compõem, certo? Então vamos lá na concepção do professor Vicentini. Para o professor Vicentini, o território é uma área delimitada por fronteiras e no qual o sujeito exerce poder e controle. Esse sujeito aqui, pessoal, é o governo. Então, não é um sujeito de pessoa, não. É um governo e controle. Então, para o professor Vicentini, território é uma área delimitada, com fronteiras, e no qual o governo exerce o quê? Controle e poder. Atualmente, o território é concebido nas mais diversas análises e abordagens, não necessariamente visíveis e delimitadas. Por exemplo, território cultural, território de tribos, urbanas, etc. Nesse sentido, o território pode se manifestar em múltiplas escalas, não possuindo necessariamente um caráter político. O que está acontecendo aqui? Porque aqui nós estamos falando de um território com delimitação, com fronteiras, né, com espaço geográfico delimitado. Mas em outra análise, essa aqui é mais cultural, nós temos que perceber que existe um território que não é visível, mas é um território no âmbito cultural. Por exemplo, nós temos aqui território de tribos urbanas, né? Território cultural, né? Várias manifestações culturais acontecem em determinado lugar. Nesse sentido aqui, esse território aqui é diferente desse território aqui, ó, do qual o professor William Vicentini fala, que é um território delimitado com fronteiras e visivelmente, né, e internacionalmente aceito pela comunidade internacional, certo?
Bom, aqui nós temos aqui de novo falando sobre o território, na concepção geográfica. Nós temos aqui o Brasil, né, o território brasileiro. Nós temos aqui a fronteira com a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. E aqui você tem o quê? Aqui dentro desse território aqui existe um governo e tem um povo com tradições, culturas, leis. Criou-se então uma identidade aqui dentro, uma identidade de pertencimento. Então, território. O conceito de território é entendido como uma porção delimitada do espaço pela propriedade ou pelo exercício de um determinado poder ou soberania, tal como é o território brasileiro. Nação é um termo designativo de um conjunto de pessoas que possuem língua e tradições comuns. Nesse caso, tem o mesmo sentido de povo. Gente, a nação, então, é constituída por povos. Esse povo tem uma língua, tem costumes, tem tradições, e essa nação, desse povo, exerce uma identidade dentro de um certo lugar. Então, nós precisamos entender que nação diz respeito a povo. O termo pode se referir também a um grupo de pessoas vivendo em um território determinado, com hábitos, tradições, governos e leis próprias, tendo, portanto, o mesmo sentido de país, ainda que não seja reconhecido pela ordem mundial. É o Estado-nação. Então, a nação, então, para ser concebido como um país, é necessário possuir povo com tradições. Então, a nação aqui é no sentido de pertencimento, de gostar do lugar, de ter tradição, de costumes, né? Mas geralmente alguns povos não têm essa identidade com determinado local. Por isso que acontecem as guerras, por exemplo, na Palestina, né? Lá na Espanha, né? Com o País Basco. Né? E você tem outros locais diferenciados. Por quê? Porque o território que é a base deles, a terra, esse sentimento de pertencer, aquele sentimento de tradições aqui, então eles querem uma nação só deles, uma pátria só dela. Tá? Então, dentro dessa concepção, vamos continuar aqui. Olha só, esse esquema nos faz perceber algo que eu acabo de falar, que dentro do Brasil aqui, nós temos um povo. Esse povo tem uma cultura. E essa cultura, eles têm o quê? Eles querem um quê? Um território só desse povo. Então, é aí que se constitui o quê? Uma nação, com identidade própria, com costumes, esse sentimento de pertencimento, cria-se uma identidade cultural dentro desse país aqui. E aí, nesse país aqui, nós temos o quê? O Brasil, ele tem um governo com leis próprias. E aí nós temos o quê? O Estado-nação. É um país no aspecto físico e tem um governo aqui que é um aspecto político, com leis próprias. Tá vendo? Então é a partir daí que nós podemos entender o porquê que esses conceitos são tão importantes, né, para o estudo da geografia. Né? Porque a partir deles é que nós poderemos ter uma visão maior nos tempos modernos. E o país, o que é o país? É um termo que está associado a Estado ou governo. Tá? É um determinado território social, político e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Pode ser usado como sinônimo de nação ou pátria. Um país tem um governo que garante a ordem através das leis e, na maior parte dos casos, seguindo uma constituição. Muito bem. Acabamos de falar aqui que um país, o Estado-nação, ele tem um governo, e esse governo tem leis, né? E essas leis, ela é feita através do quê? Está escrito em uma constituição, que é a lei maior de um país, ok? Mas existem povos que possuem o desejo de ter um país próprio, como os curdos, tibetanos e bascos. Eu falei agora há pouco que existem nações, existem povos que têm o desejo de se constituir nação, né, de ter um território, mas não podem. Por quê? Porque eles são dominados por outro país. Olha só, aí é que está o território aí, ó, o conceito aí já
se juntando à nação. Aqui temos um povo, curdos, tibetanos, bascos, que tem o desejo de quê? De ter um território só deles, mas por enquanto que não é. Mas por enquanto não tem. Porque, enquanto isso, eles são dominados por outros, o quê? Outros países. Tá vendo a disputa aí por território, conflitos contemporâneos? Tem os bascos sempre querem o quê? Ter um território só deles. Eles querem independência. Os tibetanos também querem independência, porque eles têm costumes próprios. Os curdos também têm costumes próprios. Eles não têm identidade com o país que o domina. Tá vendo como é que é complexo essa relação? Olha aqui nós temos aqui várias bandeiras de determinados países que são o quê? Territórios já e suas leis. Aqui nós temos Estado e suas funções. Vamos lá. O Estado consiste na organização político-administrativa da sociedade. Neste caso, é considerado um Estado-nação, pois o possui um governo, forças armadas, leis e um território reconhecido e delimitado. Aqui nós podemos falar que um Estado aqui, ó, é o quê? É um governo, tá? É um governo que vai administrar a sociedade. A palavra Estado pode ter outro significado, que é o quê? Divisão territorial de um país. No Brasil, por exemplo, existem os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Vamos entender isso melhor? Aqui, vamos lá. O Brasil é um Estado-nação, país, que possui vários estados. Aqui. Então, ele é um Estado, nação, um país. E aqui tem vários o quê? Estados divididos aqui, ó, que compõem esse país. Estado de Minas Gerais, Estado da Bahia, Estado do Mato Grosso, Paraná e por aí vai. Então, o Estado-nação aqui pode ser entendido como um país também. Ok? Bom, gente, governo é a organização responsável pela administração de um país, estado, cidade ou região. Os governos têm autoridade para arrecadar impostos, fiscalizar e cumprir as leis, além de manter a ordem também. Só que os governos, eles são transitórios e temporários. Já o Estado é permanente. Como assim? Transitórios, nós somos o quê? Nós elegemos governantes para nos representar. Esses governantes, eles ficam por 4 anos, tá? E aí eles transitam, tá? E podemos o quê? Eleger outros, né? Para poder nos representar. Isso aqui, ó, mas o Estado, o país é permanente, os governos não. Certo? Bom, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Espero que tenha gostado da aula de hoje. E estudem, porque esses conceitos são importantes na compreensão, já falei, né, para entender os conflitos, né, e para entender também a geopolítica atual. Um abraço e até mais.